muita coisa o texto que eu vou abrir essa mensagem. Mas no final você vai entender. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus começa pelo fim. Amém? Então, antes de eu entrar, deixa eu só concluir a minha apresentação. Sou casada há 23 anos com o pastor Alexandre, meu esposo. Somos pais da Juliana e da Giovana. Somos pastores da Comunidade das Nações ali em Bebetá. Estamos no ministério há 7 anos nessa cidade que Deus nos trouxe. Fico feliz pelo convite, pela abertura desse lugar. Porque eu vejo que Deus está quebrando barreiras denominacionais. Porque nós estamos indo para o mesmo lugar, amém, gente? Então o diabo não pode colocar divisão no meio do povo. Nós estamos indo para o mesmo lugar, amém? Então obrigado pela porta aberta nesse lugar. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Você que está com a sua Bíblia aberta aí. Para ganharmos tempo, eu vou ler aqui rapidamente. A Bíblia diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder. Diga comigo: poder para ser mãe. Agora eu continuo. Não obstante o avanço da sua idade. Para você que está anotando aí, preste atenção nessa palavra. Obstante o avanço da sua idade. Ou seja, o tempo já estava avançado na sua idade. Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém? Vamos lá, você já vai entender o que isso quer dizer com florescer. As estações do ano, olha aqui para mim. Florescer tem a ver com uma estação do ano. Qual é, gente? Prima? Mas entenda que cada estação do ano, ela é marcada pelo clima, não é verdade? O verão é marcado pelo quê, gente? E o inverno? Mas eu te perguntar, qual é o clima da primavera? Alguém sabe? Essa é uma estação que não é conhecida pelo clima, mas ela é conhecida pelo florescer. É o tempo que as flores desabrocham. Mas olha que interessante. Um professor da Universidade de Oeste Paulista, de São Paulo, ele é formado em botânica. Ele diz o seguinte: ele diz que o processo das plantas que florescem na primavera são 2 processos que acontecem. Diga comigo: interno e externo. Agora olha o que ele vai dizer. Esses 2 processos, ele acontece no inverno. A primavera é o resultado do que acontece no inverno. Quem já pegou a chave aqui? Ou seja, as plantas que desabrocham na primavera, elas passaram pelo tempo do inverno. Os processos que a planta recebe no inverno resplandecem na primavera. Porque antes da primavera vem o inverno. E eu achei isso interessante, porque a gente olha a planta tão bonita, mas a gente não percebe que antes daquele momento ela ficar bonita, ela passou por um processo nebuloso. Ela passou por um processo de pouca claridade. Você sabia que o inverno, as noites são mais longas e os dias são mais curtos? É o período de mais escuridão do que luz. E esses fatores são principais. Eles são primordiais para o desenvolvimento da planta, que não vai mostrar a sua essência naquele momento. Ela vai mostrar na próxima estação. Ei, eu não sei você, mas eu não sei o que você passou um tempo atrás. Mas se você denomina esse tempo atrás o inverno, deixa eu te dizer, a primavera chegou para você colocar para fora aquilo que Deus gerou no teu coração do tempo do inverno. É o reflexo do que acontece no inverno. E eu fiquei pensando sobre isso, porque essa estação do inverno não é uma estação tão simples. No inverno, as nossas roupas são diferentes. No inverno, até a comida é diferente. E eu fiquei pensando sobre isso, por quê?
Porque no inverno você usa roupas mais pesadas. Você é obrigado a andar com mais roupa para você se aquecer. Então o inverno não é o tempo de você comer muito. Você tem que comer poucas coisas. Você tem que ir mais para o lado dos caldinhos, comidas leves. Porque pela própria natureza do ciclo da natureza, você já está com coisas pesadas sobre você. O clima já está pesado sobre você. Então tenha cuidado com a sua dieta no inverno. Tenha cuidado com aquilo que você anda ingerindo no inverno. Porque é o tempo da nutrição, daquilo que vai florescer na próxima estação. Como estão entendendo aqui? Eu também coloquei aqui que no inverno a gente tem pouca liberdade de se movimentar. Quem aqui faz caminhada no inverno? Fala a verdade. Corajosa. Aleluia. Tem gente que é fiel a um propósito. Mas é mais difícil, não é verdade? Então a gente tem que ter aqui um domínio do que nós fazemos nesse tempo. O que eu quero te dizer é o seguinte. Tem uma planta chamada bambu chinês. Alguém já ouviu falar do bambu chinês? O bambu chinês é um tipo de uma planta, de uma árvore. É considerada uma das mais fortes que existe. Mas o bambu chinês, quando ele é plantado, por 5 anos, ele não aparenta de que ele foi plantado. Porque é um tipo de árvore que não cresce para cima. No seu início, quando foi plantado, ele cresce para baixo. Ele vai fincando raízes. E depois de um tempo, aparece o primeiro sinal de que algo está sendo construído ali, está sendo plantado, está sendo germinado. E essa planta, ela vai crescer em altura. Então ela cresce para baixo, para poder suportar a altura que ela vai subir. Ei, no tempo do inverno é o tempo que nós crescemos para baixo. É o tempo onde Deus vai firmando coisas dentro de nós. Sabe por quê? Porque você é uma árvore frondosa. Você é uma mulher que vai dar fruto por onde você passar. E é necessário você crescer para baixo. É necessário que você tenha suas raízes fincadas. Porque quando o vento passar, quando a barreira chegar, você não vai ser abalada. Você vai estar ali firmada junto ao ribeiro de água. E vai dar a sua fruta na sua estação própria. Escute. Naquela chuva que arrasou Petrópolis, eu tenho familiares que moram lá em cima. Eu subi e tentei chegar. Minha sogra mora no bairro do Morém. Eu cheguei no alto da serra. Eu parecia que eu estava no fim do mundo naquele dia. Nós demoramos 40 minutos para sair do alto da serra para chegar no Morém, que é um bairro próximo. E eu estava dentro do carro e eu vi aquelas sirenes, corpo de bombeiro, defesa civil, imprensa, uma loucura. Não sei se vocês chegaram a subir a Petrópolis e ver o que aconteceu naquela tragédia que teve ali atrás do BNH. E depois daquele momento ali eu subi o morro, que é onde teve aquele desastre. E uma coisa me chamou a atenção. Aonde caiu aquela barreira que matou não sei quantas pessoas. E tem amigos nossos. Outro dia eu falei com uma pastora, uma profeta de Deus. Eu quero chamar as mulheres de oração nessa igreja. Ore por Petrópolis. Para a atmosfera de fé, para os corações serem aquecidos de novo. Essa pastora disse assim para mim: pastora, depois das mortes entrou uma tristeza no coração do povo. E agora essa pastora fazia eventos anuais de mulheres, não estão conseguindo fazer. Mas esse povo será restaurado em nome de Jesus. Amém? E eu lembro que quando eu subi o morro, uma coisa me chamou a atenção. Eu via onde a barreira levou e devastou as casas. Mas tinha uma árvore que você via que a terra levou, que estava debaixo dela, mas ela não caiu. Aí o Alexandre falou assim: Viviane, olha as raízes dela, toda fincada. Eram raízes grossas. Era onde estava a base daquela árvore. Estou te dando esse exemplo para você ver que foi uma catástrofe que aconteceu. Mas pessoas fincadas, elas não são abaladas. A Bíblia nos fala sobre isso. Você pode aplaudir o Senhor? Mas deixa eu te falar uma coisa sobre a estação. Eu disse aqui sobre florescer. Eu disse aqui sobre o processo da planta que acontece no inverno para poder florescer na primavera.
Mas deixa eu te falar que nós temos... A natureza, ela vai nos ensinar como funcionam as estações. Mas a nossa estação não funciona da mesma forma. Porque as estações do ano, ela tem um tempo exato de acontecer. Agora no próximo dia 20 vai entrar o outono. E depois vai vir o inverno. Depois a primavera, depois o verão. Se você olhar no calendário, o tempo já está estabelecido. Então Deus usa esse ciclo natural estabelecido lá em Gênesis capítulo 8, versículo 22, que depois do dilúvio Deus falou sobre o estabelecimento das estações. Só que Deus estava dando ali uma ordem natural do ciclo da natureza. Então Deus usa esses meios para nos ensinar o processo, porque eles se assemelham. Mas deixa eu te dizer, a sua estação, a minha estação são determinadas por nós mesmas. Quem determina a estação que está vivendo não é o tempo, é você. Como isso, pastor? Assim, a Bíblia vai dizer em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que há um tempo determinado para todas as coisas. Então eu entendi que nós podemos ter um tempo estabelecido por Deus para executar algumas coisas, mas a nossa sintonia com Deus pode influenciar essa estação. Aquilo que você faz pode influenciar. Então eu quero te dizer uma coisa. Em Deuteronômio capítulo 2, você vai ver Deus dando um tempo para Israel fazer uma jornada. Eles tinham uma jornada de sair de um lugar, para transicionar para um lugar prometido. Olha aqui para mim, isso é muito importante você entender. A sua estação não é como o clima da terra. A sua estação é de acordo com a tua conexão com o que Deus está te dizendo. Você hoje pode sair daqui literalmente numa primavera de Deus. Você hoje pode sair daqui literalmente na primavera de Deus. Deus disse para o povo assim: vocês estão aqui no Horebe, vocês vão fazer uma jornada de 11 dias para chegar em Cades Barneia. Deus deu um tempo, diga comigo assim: tempo determinado. Vai, gente, tempo determinado. Nós precisamos compreender, porque se Deus disse para eles: vocês vão ter 11 dias, Deus estabeleceu um tempo. Mas aquele povo desenvolveu uma mentalidade resistente. Eles não compreenderam que Deus estava levando eles para um novo tempo. Era um povo cativo. Era um povo que estava acostumado com coisas que os escravizavam. E Deus estava dando para eles um lugar de liberdade. Era um lugar para eles fluírem. Eles não estavam entendendo. Então aquele tempo de 11 dias durou 40 anos. Uma trajetória que era para ser rápida. Então eu entendo que nós podemos mudar nossas estações pelaquilo que a gente pensa, pelaquilo que a gente está fazendo, pelaquilo que a gente está determinando no nosso coração. A Bíblia vai dizer que o povo se tornou resistente, o povo ficou impaciente. Outro dia eu preguei sobre o tempo da espera. Querido, esperar não é fácil, mas o esperar em Deus provoca coisas poderosas dentro de nós. E eu fiquei pensando sobre isso. As estações nos ensinam que nós precisamos compreender o que Deus está dizendo para nós. Pastora, mas o que isso tem a ver com Sara? Um texto que fala sobre Sara no livro de Hebreus. Sara era a mulher de Abraão, mas eu acredito que a maioria de vocês aqui não conhece Sara como mulher de Abraão, conhece Sara como uma mulher que era estéril na Bíblia. Uma mulher que não podia ter filhos e com uma idade avançada ela gerou. E eu fiquei pensando, falei: Deus, o que Sara tem a nos ensinar sobre florescer? E o Senhor começou a esclarecer alguns pontos para mim. Porque como eu disse para você, temos 2 momentos que nós podemos classificar o florescer: quando a gente obedece a Deus e quando nós estamos fazendo parte de um propósito de Deus. Preste atenção aqui. Quem aqui tem um plano que Deus revelou para você que Ele quer fazer na sua vida?
Deus revelou algo acerca sobre você? Então escute, você que levantou a mão. Você faz parte de um plano que está em curso de Deus. Quando Deus chega para Abraão e fala assim: você vai ser pai de nações. Deus deu um plano para Abraão, um projeto, anunciou algo que estava para acontecer, mas numa barriga de uma mulher estéril. Ou seja, Deus estava falando para Abraão, mas estava incluindo Sara. Sara estava no grande plano que ia alcançar todas as famílias da terra. Então escute aqui um minuto. Escute aqui um minuto, olha aqui para mim. Eu estou dizendo aqui sobre 12 momentos para você florescer. O primeiro, quando Deus te dá uma instrução, Ele espera que você absorva e vai. E aí você floresce quando você obedece. Amém? Mas tem um segundo plano, que você só vai florescer no tempo que Ele determinou. E eu vou te dizer uma coisa: quanto maior é o propósito. Algumas já entenderam aqui. Quanto maior é o propósito, mas você vai ser levada no íntimo e no profundo com Deus. Escute, quando Deus falou para Sara, para Abraão, que ele ia ter um filho, Sara tinha uma estação estagnada na vida dela. Ela tinha um ventre que não gerava. O tempo se passou. Sara começou a achar que ela nunca ia florescer. Só que teve um dia que aconteceu um fato. Se você que está com a Bíblia aberta, abre aí em Gênesis capítulo 18. Vamos ler o que aconteceu nesse texto. Gênesis capítulo 18, versículo 9. A Bíblia diz assim: onde está Sara, sua mulher? Perguntou os visitantes. Está lá dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e a sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos, e Sara já tinha passado, havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, florescer, ainda mais quando o meu Senhor, meu marido, também é idoso? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri. Agora, você leu comigo no início o texto de Hebreus capítulo 11. Vamos ler de novo? Abre aí a sua Bíblia. Hebreus 11, versículo 11. A Bíblia diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, e não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Agora olha que interessante, o livro de Gênesis e o livro de Hebreus está falando da mesma pessoa. O livro de Gênesis e Hebreu está contando a história da mesma pessoa. Só que uma pessoa aqui, num livro aqui, ele fala de um tipo de uma mulher que estava com a estação estagnada, não estava florescendo. Mas em Hebreus mostra uma mulher que floresceu e venceu. O texto fala o antes e o depois de uma mulher que estava com a sua estação estagnada. E o que isso nos ensina, pastora? Mostra o mesmo episódio, porém um contado diferente. No livro de Gênesis nós temos uma Sara que ri e duvida da promessa. E ao ser confrontada por ter brincado no que foi dito, ela teve medo.
Na segunda mensagem, no livro dos Hebreus, temos a mesma história reescrita após o cumprimento da promessa. O que aconteceu aqui, queridos? Sara amadureceu. Sara amadureceu. Ei, para você florescer, você precisa amadurecer em Deus. O florescer é deixar vir para fora o milagre de Deus. O florescer é você entrar em sintonia com aquilo que Deus disse sobre você. Tem alguém aqui comigo? O processo que Sara passou foi importante para lembrar de onde ela saiu. Foi uma improvável que saiu de Ur dos Caldeus, passando por uma promessa. Gente, eu tive em Israel por 2 vezes. E eu fiz um caminho no deserto lá que eu vou te falar. Se eu não tivesse um tênis apropriado, eu não tinha pé para chegar no final. Vocês acham aqui quente? Põe quente nisso. Teve uma vez que eu cheguei, a bispa perguntou: pastora, o que você tem no pé? Eu nunca vi alguém ter bolha entre o dedão e o dedo indicador. Eu tive uma bolha enorme, que parecia uma meia enrolada dentro do meu pé. Eu andava mancando, de tanto que eu suei. Nós subimos no monte, lá em Israel. Eu falei: meu Deus, eu olhava assim, todo mundo de tênis. Mas lá, naquela época, não tinha tênis não. Naquela época não tinha sandália apropriada, chapéu, filtro solar. Você sabe que sair, andar por um deserto, andar armando tenda, desmanchando tenda, em busca de uma promessa. Somente alguém que sabe quem está chamando para viver o grande propósito. Caramba, show, era base. Deus está dizendo para essa igreja: eu estou chamando mulheres para viver um grande propósito. Não é pequeno, não é minúsculo, é um grande propósito sobre a terra. Tem alguém que recebe essa palavra aí? Fala assim com a mão: em nome de Jesus, isso é comigo. Mas e aí, o que você vai fazer? Pastora, diga aí a sua impossibilidade. Sara tinha uma impossibilidade, ela tinha algo estagnado na vida dela. Como que ela ia ser a coadjuvante dessa história, a protagonista junto com Abraão? Porque para ele ser pai, ela tinha que ser mãe, e ela não podia. Deixa eu te falar uma coisa: Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Vai, se tem algo improvável aqui, vai, se tem algo improvável aqui. Deus está chamando improváveis aqui. Cheira marabachoia. Ei! Mas pastora, a senhora leu um texto que Sara duvidou. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A religião coloca na gente um jugo, queridos. Um jugo que a gente não tem liberdade de dizer para Deus que nós estamos sentindo. Fale. Sara, quando foi visitada na tenda, por mais que ela tinha uma emoção comprimida, porque Deus sabe quando a gente não está suportando mais. Sabe, quando eu estou nos meus dias difíceis, eu falo: Deus, como é que é isso? Porque sabe o que acontece? Quem me criou? Quem te criou? Foi quem, gente? A teoria da criação diz outra coisa, mas eu sou do Gênesis. O Senhor criou o homem, amém, queridos? Então, se Ele me criou, Ele conhece as minhas emoções, amém? Aliás, Ele que criou as minhas emoções, Ele que criou os meus pensamentos. Eu não tenho condições de dizer que eu não estou entendendo. Então, nessa visitação aqui, pode ver que aqueles homens que estavam ali na personificação de Deus, eles não recriminam porque Sara riu. Eles validam a promessa: vai ter um filho daqui a 1 ano. Deus sabia que aquela mulher estava no limite. Ei, se você está aqui no limite das coisas, Deus está te reforçando a promessa. Vai acontecer coisas dentro de 1 ano. Dentro de 1 ano vai acontecer coisas na sua vida.
Pastora, a minha posição aqui hoje é de Sara. Entrei aqui duvidando se eu ainda posso florescer em alguma coisa. Entrei aqui duvidando se meu casamento pode florescer. Eu entrei aqui duvidando se a minha empresa pode florescer. Eu entrei aqui duvidando se a minha habilidade de fazer algo, ei, carabacheira. Eu vejo aqui canudos de universidades embaralhado, parado dentro de gaveta, pessoas que desistiram de estudar, desistiram de se formar, sonhos universitários, pessoas que disseram para elas mesmas: eu não consigo mais, não passei na prova do Enem, não consegui. Ei, Deus está dizendo: não fui eu que dei esse resultado para você. Se você crer, você vai florescer nessa área. Queridos, o florescer é um resultado de uma vida. Escute, o inverno é o tempo das limitações. Você andou até aqui limitado, mas se você permaneceu firme, Deus vai honrar a tua fé. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado: Deus vai honrar o que você crê. Seja profeta com ela: Deus vai honrar aquilo que você crê. Agora olha que interessante. No Novo Testamento, anos depois, Sara é lembrada na história. Deixa eu te falar uma coisa. O mais importante não é o que acontece aqui dentro, é o que acontece depois que você sai por aquela porta. Olha aqui para mim. O mais importante não é o que acontece quando você ora, é o que acontece com você depois que você ora. Porque as suas atitudes demonstram com quem você falou, com quem que você clamou. Se você levantar nos seus joelhos declarando: já aconteceu, a fé chama a existência as coisas que não existem. No Novo Testamento, você não vai ver Sara sendo lembrada como aquela que duvidou. Sabe por quê? Porque depois do momento que Deus reforçou a promessa, como Deus está fazendo aqui hoje, Sara mudou o coração dela. Sara mudou o coração dela. Ei, Deus está te chamando para você mudar o seu coração. Pastora, Deus está fazendo com que mulheres aqui hoje sejam ativadas, porque se elas entenderem isso, essa igreja vai viver um tempo sobrenatural, de milagre, de expansão, de coisas que estavam somente no campo da mente, vai se concretizar na frente de cada um de vós. Então escute, Sara é lembrada no Novo Testamento por alguém que acreditou no que Deus estava dizendo. Então Deus recontou a vida dela. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus está recontando a sua vida hoje, a partir daquilo que você está declarando. Aleluia. Deus não enfatizou o tempo que a Sara estava escorregando na verdade. Ela foi lembrada como alguém que simplesmente agarrou a promessa e começou a viver algo novo. Isso é florescer. E aqui eu quero concluir com você essa noite. Assim como Sara, você pode ter tido momentos ruins na sua vida, de uma estação estagnada, parada por pensamentos, situações contrárias. Mas entenda, se você desistiu, hoje é uma noite de você entrar e dizer assim: Senhor, eu quero me arrepender por ter feito acordos errados. Eu quero falar uma coisa para vocês. Segure todo o som. Segure todo o som. O diabo, ele se apropria da nossa ignorância. O diabo, ele se apropria daquilo que nós falamos. Então, acordos são fechados no mundo espiritual pelo aquilo que nós dissemos. Então, se cada uma de vocês aqui fez acordos, aceitou palavras, sentenças, você precisa quebrar isso. Senhor, eu quero me arrepender por ter aceito que eu não ia conseguir.
Porque a sua estação depende disso para você florescer. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão nas palavras. E o que bem o fizer, comerá do seu fruto. Você tem um poder de mudar agora a sua história. Eu preciso dizer isso para você, para capturar a tua atenção. Porque o florescer é você dar vida à palavra de Deus que está em você. Deus quer que nós façamos isso aqui nessa noite. Sara foi conhecida porque ela assumiu a posição da promessa que Deus tinha para ela. E deixa eu te dizer, há uma bênção para você nessa estação. Deus está recontando a nossa história. E Deus não quer e não vai se lembrar dos nossos altos e baixos. Deus vai se lembrar a partir de agora daquilo que você está afirmando aqui nessa noite. Ei, é uma noite profética sobre nós. Você pode dizer amém? É uma noite profética sobre nós. A vida é um crescimento, queridos. E Deus não terminou a sua obra nas nossas vidas. Deus não terminou aquilo que Ele começou na nossa vida. Sara recebeu um crédito, porque ela creu no Senhor. Deus quer liberar um crédito na vida daqueles que estão dizendo, eu creio no Senhor. Relabachou, erabarabás. Deus está dando um crédito para mulheres aqui retomarem a sua história, retomarem a sua vez e parar de olhar que só os outros vão florescer. Deus me trouxe aqui para dizer, o florescer significa você assumir a posição e deixar que a palavra de Deus ganhe vida em você. A Bíblia vai dizer que Sara recebeu força e poder quando ela considerou a fidelidade de Deus. Isso é florescer em Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você confia que Deus pode fazer algo na sua história? Você confia que Deus pode fazer algo nos seus estudos? Você confia que Deus pode fazer algo na sua saúde? Você confia? Você está disposta a quebrar as palavras que você disse? Porque isso deixou você como um broto do inverno. E a palavra quando entra, ela vai fazer você florescer. Deus está chamando mulheres aqui para um novo tempo. E eu quero orar por você. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite com uma estação estagnada, porque o medo, a dúvida, a incredulidade, as situações consumiu as tuas forças, consumiu o teu coração, consumiu a tua alegria. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Mulheres que estão aqui dizendo, Senhor, e a minha vez, ei, a sua vez é agora. Mulheres que têm projetos pessoais, projeto de abrir uma empresa aqui nessa cidade, projeto de fazer as coisas acontecerem na área da economia. Sai do seu lugar. Você vai ganhar agora o poder de Deus na sua vida. Você vai começar a dizer, Senhor, eu quero quebrar os acordos, as palavras que eu aceitei sobre mim, sobre a minha história. Eu vou florescer, florescer da vida ao Senhor. O tempo do inverno acabou, o tempo da primavera é esse, e você não vai passar essa estação. Pastora, mas no calendário não é a estação da primavera, ei. Eu disse aqui que é você que determina a sua estação. E você pode florescer agora. Oh Deus, vem com o teu bálsamo agora. Deixa fluir. Deixa fluir, é um som aqui, é um som. Vem Espírito de vida, Espírito de vida. Oh, toca agora, toca agora. Aonde nós geramos, onde nós florescemos é no útero, onde Deus gera vida. Coloca a mão aí no teu útero agora.
Coloca a mão no teu útero profeticamente. Deus está liberando ideias criativas para você. Abra sua mão. Abra sua mão, porque tem projetos aqui. Tem projetos. Você não é para ficar atrás de balcão, atrás de alguém. Deus te chamou para você liderar. E você vai ter o seu próprio negócio. Mulheres que estão sentindo estagnadas, não conseguem fluir. Chama essa moça de branco aqui. Você, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, cada mulher aqui, Senhor, seja ativada agora como Sara foi. Não havia condições humanas para o fluir, mas o Senhor visitou aquela mulher, e renovou a esperança dela. Deus está fazendo isso contigo. Deus está renovando a tua esperança. Teu passado não reflete o teu futuro. Deus tem algo maior para você. Deus diz assim: estou jogando uma corda para você. Suba, porque tem uma história que você ainda não conhece. Tem uma história que você ainda não viu. E você ficou olhando eu pregar e disse: Pai, eu tenho esse chamado para pregar. Eu digo que tu tem. E tu não vai ficar só aqui. Você tem um chamado para ir às nações. Eu te dei letras, eu te dei texto para fluir no teu coração. E há um chamado de fluir de Deus sobre você. Ei, Deus toca na tua saúde e te dá graça. Ei, Deus visita tendas, até daquelas que não falam. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, cada vida, cada mulher aqui, é um tempo do florescer sobre cada uma delas. Sobre cada uma delas. Deus toca na tua saúde. Deus te dá saúde. Saúde emocional para viver novos dias. Em nome de Jesus. Deus quer recontar histórias aqui a partir de hoje. Na sua vida, na sua história. Em nome de Jesus. Receba do bálsamo, do rio de Deus que está sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, virás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, virás prover de novo. Eu creio em ti, não vivo no que vejo, mas vivo no que creio, virás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, Deus. Bendizemos o teu nome, Senhor, por essa palavra, Senhor. Deus é o Senhor que muda as estações. É o Senhor que permite nós vivermos, Senhor, debaixo da sua soberana vontade, Deus. Senhor, nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Deus, a ti toda a honra, toda a glória, Senhor. Porque Deus é um tempo novo, um tempo de florescer, Senhor. Deus, pelo poder do teu nome, nós liberamos vida nesse lugar. Que haja, Senhor, fruir do teu Santo Espírito sobre cada mulher aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te louvo por essa palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pela pastora Viviane. Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo seu ministério, Senhor, por essa palavra, Senhor, que veio do céu, Senhor. O céu está respondendo algo novo sobre nós. Senhor, o céu está respondendo algo novo sobre nós. Senhor, e nós vamos, Senhor, florescer diante da sua vontade, Pai.
pelo poder do teu nome, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Acende a luz, irmãs, por favor.